Vamos lá. Vocês estão no escuro? Ai, ai. Gente, nós estamos conversando sobre o Evangelho de Lucas já há muito tempo. E nós ainda estamos no capítulo 9, né? Então nós vamos continuar muito tempo conversando sobre Lucas. Estamos aqui juntos, domingo a domingo, tentando entender o que Lucas quis dizer quando escreveu o que escreveu o destinatário da carta, que foi Teófilo. Hoje a gente entra no capítulo, continuamos no capítulo 9, melhor dizendo, vamos para o versículo 28 até o 36. Eu quero ler o texto completo, depois a gente vai fazer como sempre aqui, picotar o texto para entender melhor o que Lucas quis dizer. Mas diz assim, Lucas 9, 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Na semana passada, o texto que foi apresentado à comunidade, também, obviamente, na sequência anterior do que nós lemos aqui, registrou as palavras de Lucas e mostrou a nós que Jesus pergunta aos discípulos: quem pensam que eu sou? E os discípulos respondem para Jesus diante dessa pergunta. Eles pensam que você é um profeta, que o Senhor é um profeta, tipo Elias, coisa do tipo. Também entendemos que Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem pensam que eu sou? E Pedro faz a icônica, a emblemática afirmação: tu és o Cristo, tu és o ungido, que é uma tradução grega da palavra Messias, Mexia, da palavra hebraica, Mexia. Mas Jesus, mesmo diante da afirmação de Pedro, ele corrige Pedro. E ele diz assim: é isso aí, Pedro, mais ou menos isso, né? É isso aí, Pedro, mas o Filho do Homem vai sofrer e vai ser entregue nas mãos dos líderes religiosos aqui de Jerusalém. Então Jesus, ele conversa com os seus discípulos sobre a identidade dele, e ele apresenta qual é a identidade dos discípulos, quem deveriam ser e como deveria ser a vida ou a percepção de identidade de um discípulo seu. E ele fala sobre a comunidade de discípulos que deveria então negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. 8 dias se passam depois dessa conversa, e Lucas registra esse fenômeno que nós acabamos de ler aqui, um fenômeno, uma coisa muito diferente, não habitual, que é chamada de transfiguração. Quero ler para você o 29, que diz: enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Isso não é normal. E é isso que acontece, uma coisa realmente diferente, sobrenatural. Esse momento é chamado
de transfiguração. Lucas não usa esse termo, mas Mateus e Marcos usam. Eles dizem que Jesus foi transfigurado. A palavra usada por eles no grego é a palavra metamorfo, de metamorfose. Aquela que o Raul Seixas fala na sua música, metamorfose, que tem a ver com uma mudança radical, né? Que tem a ver com mudar de forma. O texto diz que a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como um brilho de um relâmpago. Isso é realmente uma transformação. Jesus foi fisicamente diante deles transformado. O link inicial da conversa anterior para esse momento, ele fica claro quando Jesus é apresentado por Lucas nesse estado glorificado. É como se Lucas estivesse dizendo assim: ô Teófilo, então, depois que Jesus disse quem ele era, corrigiu a visão dos discípulos, aconteceu uma coisa logo depois, 8 dias depois, em que ele apareceu em glória. Ele apareceu glorificado. E Lucas, ele enfatiza, portanto, já é a primeira coisa que a gente percebe nessa narrativa, quem é Jesus. Interessante que Lucas não estava nesse dia aqui. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Lembre-se, Lucas não andou com Jesus. Lucas foi um assistente de Paulo nessa situação de registro do texto bíblico. Mas ele com certeza conversou com quem viveu essa experiência. Provavelmente, chuto aqui, ele tenha conversado com Pedro para entender muito bem o que aconteceu ali, mas o interessante é que o próprio Pedro registra na sua carta esse fenômeno. O que aconteceu naquele dia? E lá em 2 Pedro 1,16 nós lemos isso. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, olha aí, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. No 18, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa é a narrativa de Pedro sobre esse dia, registrado por Lucas lá no capítulo 9, que nós acabamos de ler. Jesus mostrou a sua majestade. Então o link para nós que estamos fazendo a leitura corrida do texto de Lucas é incrível. Porque Jesus se apresenta glorificado, certificando ao coração dos discípulos quem ele era. Inclusive nós podemos destacar que Jesus não estava só. Elias estava com ele. Nós sabemos que Elias, ele representa, olhando para o Antigo Testamento, os profetas. A voz profética de Deus na terra através dos homens, cheios do seu Espírito. E ele também estava acompanhado de Moisés. Moisés representa o que, gente? A lei. Ambos estavam ali junto com Jesus e nós entendemos que nessa unidade, nesse trio que se reúne, há uma efetiva declaração divina. Nele se resume tudo. No Cristo se resume tudo. Ele é a palavra, Ele é a lei, Ele é a palavra viva e encarnada de Deus, como o próprio João mais à frente escreverá, e Ele é aquele que vem para cumprir as profecias. Então a presença de Elias e de Moisés dão aquela ideia de completude, de plenitude na pessoa de Cristo, confirmam isso a Lucas, não é? Ou melhor dizendo, aos discípulos, a Pedro, Tiago e João que estão lá, a Lucas que está escrevendo para Teófilo e a nós. Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem logo de clara que a gente pode puxar e aprender desse texto. Ele está ali glorificado e apresentando a sua majestade como confirmação de quem Ele é. Mas é claro que a história não para por aí. Algo interessante acontece.
Jesus, ele se apresenta com um corpo glorificado, é o que nós entendemos. O seu corpo toma uma dimensão, uma forma diferente, ele brilha, ele não é mais o corpo natural de Jesus, humano de Jesus, digamos assim. Ele ganha e se apresenta com características diferentes. E nós entendemos que Jesus, diante dos discípulos, ele abre uma janela para o futuro. A visão que eles tiveram, que não foi uma visão, viram, por isso a gente chama de visão, mas o que eles presenciaram foi a abertura de uma janela do reino vindouro. Talvez você não se lembre, mas é muito importante nós frisarmos aqui que o reino de Deus está entre nós, mas não completamente. A partir da vinda de Cristo, os teólogos usam uma expressão que eu gosto bastante: a eternidade invadiu o presente. O reino de Deus veio até nós, na própria pessoa de Cristo, que abre essa possibilidade de nós vivermos o reino de Deus aqui e agora. Você se lembra como é que Jesus faz a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus, no reino de Deus, onde a vontade dele é plena. Aqui nós vivemos parcialmente essa realidade, mediante a nossa condição pecaminosa, mediante o corpo mortal que carregamos e mediante o fato de o pecado ter afetado absolutamente tudo nesse universo, mas o reino está entre nós. Essa é a realidade. Jesus, ele abre diante dos seus discípulos uma visualização do futuro, uma janela desse reino futuro, e ele se apresenta como ele será mais à frente na sua glorificação. É um assunto bastante difícil para nós compreendermos, porque tem a ver com eternidade, tem a ver com essa coisa que está além da nossa possibilidade de compreensão. Mas é alguma coisa que eu acho importante para nós pensarmos. Essa semana eu estava com os meus amigos, e eu já disse algumas vezes aqui que nós discutimos juntos o caminho que vamos tomar diante do texto. E essa semana estávamos discutindo sobre isso, quando chegamos à conclusão qual o caminho que nós tomaríamos juntos, eu pensei, puxa vida, se eu tivesse escolhido um tema para pregar nesse domingo, acho que ele não seria tão assertivo como o fato de estarmos indo o texto, correndo o texto e chegarmos nesse dia de hoje, com tudo que nós como comunidade estamos vivendo, e lermos e pensarmos sobre esse texto. Porque quando nós perdemos alguém querido, ou estamos diante da morte, seja de quem for, a pergunta que vem até nós frequentemente é: como será? Onde é que estão aqueles que nós perdemos? Como é que é essa coisa do depois da morte? Como é que funciona isso? E aqui nós temos um vislumbre dessa situação. Por isso eu estou dizendo para você que eu não teria escolhido um texto tão perfeito para falar sobre o momento que estamos vivendo e sem dúvida nenhuma abordar essa situação, porque eu sei que essa é uma pergunta que recai sobre o nosso coração diante do momento e da perda que nós tivemos, não é? Como é que é isso? Para onde foi? Onde está? Como é que funciona essa coisa? E eu não tenho pretensão de trazer um tratado teológico aqui, nem teria competência para isso, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas que esse texto abre para nós nesse sentido. Jesus, Elias e Moisés, eles se apresentam em uma realidade diferente da nossa, diferente dos discípulos, que estão ali observando tudo aquilo. Eles se apresentam numa realidade que é a realidade do reino perfeito de Deus. O reino de Deus, ele é o paradigma perfeito. Ele é a realidade perfeita. E Jesus traz até os discípulos e até nós, através desse registro,
essa realidade que nós viveremos mais à frente. O corpo de Jesus foi transformado de matéria corruptível, ele tem o seu corpo envolvido pela incorruptibilidade, que é a realidade de Elias e de Moisés. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15 sobre isso. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. O que nós temos ali então é um encontro entre o eterno e o tempo presente, esse que nós vivemos. Quando a gente pensa em eternidade, quando a gente pensa em além, em transcendência, é um assunto muito complexo para nós. Às vezes até a gente nem pensa muito nisso, já que é tão difícil de entender. Como é que é essa coisa de Deus e eternidade? O que acontece aqui é esse encontro, a eternidade se apresenta dentro do nosso tempo e dentro do nosso espaço. É muito complicado para nós isso. Mas, por exemplo, João, lá em Apocalipse 13:8, ele diz assim, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? A gente tem uma data aproximada da morte de Jesus, 2000 anos atrás. Ano 33 da nossa era, tá bom, 35, uns, 38 outros, 30 outros, ok, tá ali. Primeiro século, comecinho. Mas aí vem João e diz que o Cordeiro foi sacrificado desde o começo do mundo, antes da fundação do mundo. Dizem os teólogos, antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. E nós não entendemos isso, porque nós estamos presos nessa dimensão temporal e espacial, onde tudo tem a sua determinação de tempo. Nós só temos o passado, inclusive não para visitar, mas só para olhar. Nós não temos o futuro, ele está aí, está chegando agora, não é? Toda hora o futuro está chegando. Nós temos uma limitação espacial, não podemos estar em mais de um lugar no mesmo tempo. Estamos aqui, só aqui vamos ficar por enquanto. Mas Deus não tem isso. E no reino de Deus, onde a eternidade é a realidade, as coisas elas acontecem na dinâmica de Deus, tudo acontece ao mesmo tempo e agora. Quando a gente se afasta um pouquinho do texto bíblico, e a gente olha a história da Bíblia, o que você vê é começo, meio e fim, tudo diante de Deus, tudo já aconteceu. A volta de Jesus na eternidade já aconteceu. A ressurreição dos mortos já aconteceu. O céu já é uma realidade lá na eternidade, mas para nós ainda não. Então é esse encontro que dificulta a nossa compreensão, e o meu esforço é esse hoje aqui com você, que acontece diante de Pedro, Tiago e João. O eterno invade a realidade presente, e Jesus se apresenta como ele será, como Moisés e Elias já são, e agora Jesus já está nessa condição, é óbvio, sabemos, e que prepara o nosso coração e dos discípulos para esse momento. Eu quero ler com você 1 Coríntios 15, 49, até os 52, que diz assim: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmão, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o reino de Deus. Pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, metamorfo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos metamorfo, transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória.
É uma narrativa escatológica de Paulo. Ele está falando do que acontecerá na segunda vinda de Cristo, na parúzia, como nós falamos. Num abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão, seus corpos serão ressuscitados, e nós, ou pelo menos Paulo achava que essa vinda de Jesus seria muito rápida. Os discípulos tinham esse entendimento que a coisa aconteceria muito rapidamente, por isso ele se inclui no rol daqueles que serão transformados, porque ele achava que Jesus viria ainda durante a sua vida. E Paulo diz: os vivos serão transformados. Isso é incrível, porque nós temos aqui uma narrativa que enche o nosso coração de esperança. O mais perto que nós podemos entender sobre essa transformação de corpos, essa coisa toda, esse movimento futuro, é olharmos para a própria figura de Jesus, não só na narrativa de Lucas durante a transfiguração ou dos outros evangelhos, mas quando Jesus morre e ressuscita e anda entre os discípulos, ele anda com o seu corpo glorificado. Ele come, ele dá as mãos para que os incrédulos discípulos percebam os buracos nas suas mãos e no seu lado. Ele come, ele está ali como corpo, corporalmente, mas ele atravessa paredes, ele some e aparece. É uma realidade completamente diferente, mas que esse movimento de Jesus em se apresentar aos discípulos desse jeito, abre a nós também, obviamente, essa perspectiva futura de ressurreição e de corpos transformados. É importante a gente se lembrar que na teologia bíblica saudável, a ideia de separação de corpos e almas, corpo e espírito, é alguma coisa que tomou uma dimensão equivocada para nós. Gente é feita de corpo e alma, ou corpo e espírito. Corpo sem alma é tipo zumbi. E alma sem corpo é fantasma. Gente é corpo e alma. E é assim que nós viveremos no reino pleno de Deus. Você terá um corpo. E essa situação mostrada por Jesus, ela é relevante para a nossa teologia, para o nosso entendimento, porque às vezes achamos que o nosso corpo é maligno, é mau, não é? E ele deve ser desprezado, e eu quero só a eternidade com a minha alma e com o meu espírito. É dessa ideia que surgem concepções tipo o céu, um bando de anjinho voando para cá e para lá, e tudo, né? É daí que vem essa construção, dessa separação que não existe na teologia bíblica, que não existe no relato bíblico. O Cristo está no reino de Deus corporalmente, e Ele nos diz que é assim que nós viveremos, é assim que nós entraremos nesse reino futuro, do qual ali naquele dia uma perspectiva é apresentada. Olha só que interessante, é bom a gente se lembrar para confirmar isso, que Elias e Moisés estavam com Jesus, já falei isso aqui, né? Diz assim o versículo 30, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida que Jesus estava para se cumprir, que estava para se cumprir em Jerusalém. Bom, nós temos aqui Elias e Moisés que aparecem em glorioso esplendor. Vamos lembrar o que é que aconteceu com esses dois homens? Elias foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Elias não morreu, mas o seu corpo foi transformado. E ele está no reino de Deus com esse corpo transformado. Mistério, gente. Moisés foi sepultado por Deus, diz o texto bíblico. Também não temos evidências da morte física de Moisés, não entendemos muito bem isso. Então ambos, a presença desses dois homens, porque quando a gente pensa em Cristo, às vezes a gente pensa em alguma coisa exclusiva. Com Jesus foi assim, mas aqui nós temos dois homens, não é?
Não que Jesus não fosse homem, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Um Moisés e um Elias, que estão com Jesus já nessa situação futura de corpos transformados. É isso que é apresentado aos discípulos. Agora, uma coisa interessante é, por que isso aconteceu? Por que Jesus aparece com o corpo transformado? Qual é a ideia dessa situação? Para que serviu essa manifestação? Bom, o trio Jesus, Elias e Moisés conversavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Que partida é essa? O texto grego usa a palavra êxodo. Tem a ver, é claro, com a paixão de Cristo. Mais à frente, ele morreria. E todo esse processo é um processo que vai trazer muita dor para Jesus. Os estudiosos pensam, então, que essa reunião e essa conversa, Jesus, Elias e Moisés, visava preparar o coração de Jesus para o que ele viveria. E eu achei isso bem relevante nessa conversa, porque lembrando, a morte de Jesus será realizada diante de muita dor e sofrimento. A paixão de Cristo, que tão bem conhecemos, estava para acontecer. E aí daqui a pouco tem lá Elias, Moisés e Jesus, e eu não sei, não temos ideia do que é que eles conversaram, mas como eu já disse, os teólogos e estudiosos entendem que esse foi uma conversa de preparação do coração de Jesus para a dor e sofrimento que ele viveria, mas que resultaria na sua glorificação. Poxa, isso tem tudo a ver com a gente. Isso tem tudo a ver com a gente. A ideia de nós encontrarmos pessoas que perdemos, ela está sempre diante de nós, principalmente quando a gente perde alguém querido, como aconteceu conosco. Onde que essas pessoas estão? Então, a ideia comum é que essas pessoas estão no céu, né? Então, sim e não. Por quê? Paulo diz que é num abrir e piscar de olhos que tudo vai acontecer. Essas pessoas que nos deixam, os seus corpos estão aqui enterrados, cremados, já não existem mais, nem pó, não é? Se a gente olhar um pouquinho para trás. E essas pessoas, elas não estão num estado de espera, como a gente imagina. Não é essa a realidade do texto bíblico. Acontece que nessa transição, reino dos homens e reino de Deus, quando a gente sai do reino dos homens e a gente se localiza no reino de Deus, tudo já aconteceu lá. Por isso é que a gente diz que sim e não, porque será como num abrir e piscar de olhos, fechar e abrir de olhos, numa piscada, numa piscadela, tudo vai se ajustar. Aqueles que morreram terão seus corpos ressuscitados e glorificados. E aqueles que estão vivos terão seus corpos glorificados. Isso acontece quando? Na eternidade. Tipo assim, para quem já morreu, essa realidade acontecerá num piscar de olhos. Para nós tem um tempo de espera. Para nós tem uma demora. E por isso que a gente fica perguntando, onde é que essas pessoas estão? Elas estão com Deus? Sim e não. Sim, na eternidade, não para nós aqui nesse momento, porque tudo acontecerá junto de uma vez só, coisa difícil da gente compreender. Mas, eu sei que você vai ficar com mais dúvida do que resposta hoje, talvez, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa realidade não pode escapar da gente. De que esse movimento divino de ressurreição acontece. Acontece com Jesus abrindo caminho para nós,
acontece com Elias e Moisés e acontecerá com cada um de nós. E Jesus é apresentado diante dessa realidade para que ele possa suportar o sofrimento que vem adiante, olhando para a ressurreição. Se essa é a ideia de Lucas, ao narrar isso para Teófilo, ela serve muito bem para nós. Porque Jesus, diz Hebreus 5,8, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu também essas coisas. Jesus, homem, também aprendeu essas coisas. Ele aprendeu no sofrimento e ele aprendeu no amparo divino. E nós, ao aprendermos essas coisas, temos o nosso coração suportado diante do caos desse mundo caído e da dor que vivemos e das perdas que vivemos. Se essa conversa entre Elias, Jesus e Moisés é um instrumento para Jesus se fortalecer no tempo da dor, ela é narrada para nós, transmitida para nós e apresentada a nós com a mesma intenção, não tenho dúvida, de que mesmo diante do sofrimento e da dor que vivemos agora, olhamos para o futuro e aguardamos a ressurreição em Cristo Jesus, que é certa e que acontecerá. A visão do futuro, portanto, nos prepara no meio do caos desse mundo caído. Jesus viveu, e nós sabemos isso pelas Escrituras, e também temos o nosso coração alimentado por essa fé em Cristo Jesus. Diante disso, algumas coisas a gente também pode aprender com a reação de Pedro. Porque esse movimento todo está acontecendo ali, Elias, Moisés, Jesus glorificado, Pedro olhando tudo aquilo, Jesus sendo consolado e preparado para o que ele viveria. Mas diante de tudo isso, Pedro não entende. O texto nos diz, no versículo 32, Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí tem um texto provavelmente acrescentado por Lucas, entre parênteses, que diz, ele não sabia o que estava dizendo. Olha que coisa interessante. Pedro acorda do sono, Jesus brilhando, Moisés brilhando, Elias brilhando, não é aquela coisa, e uma nuvem que toma conta do ambiente, e Pedro tem a seguinte reação: Jesus, está incrível ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda para você, para Elias e para Moisés, e a gente fica aqui. E o próprio Lucas escreve, ele não sabia o que estava falando. Isso aqui faz a gente entender que essa empolgação de Pedro, vamos ficar aqui no meio dessa glória, é o que muitas vezes nós temos ao pensarmos nesse reino pleno que virá. Esse reino pleno que virá, ele invade a nossa realidade, eventualmente nos trazendo conforto e força para andarmos no dia da dificuldade. Essa experiência aqui fortalece Jesus para aquilo que ele viverá, como as experiências que nós temos eventualmente, como sinais da graça divina que alcançam a gente. É uma cura aqui, é uma palavra ali, é uma ação sobrenatural de Deus entre nós, que acontece e é genuína, não tenho dúvida disso. E a gente é consolado por aquilo, a gente se percebe amparado por aquilo, mas às vezes nós agimos como Pedro, vamos ficar nessa. Então a gente precisa de mais experiências desse tipo. É para isso que a gente está aqui, vamos fazer uma tenda, e vamos ficar sempre nesse estágio de experiências com Deus, é um brilhando, é o outro voando, é essa coisa toda, uau, isso é demais. Aí Lucas escreve, ele não sabia o que estava falando. Porque a ideia de fortalecer o coração de Jesus, ela acontece
mas ela tem um tempo determinado. Daqui a pouco essa coisa toda se esvai, a nuvem sai, Elias e Moisés vão embora, Jesus volta ao seu estado normal e faz o que, gente? Segue a vida. Segue a vida. O reino de Deus, ele virá plenamente, mas não agora. Agora é hora de pé no chão. Agora é hora de nos tornarmos cada dia mais instrumentos de Deus, para que o seu reino, que já está entre nós, seja sinalizado à sociedade, às pessoas com quem nós convivemos, seja sinalizado a esse mundo caído. Não é para sairmos daqui, e as experiências que podemos ter, e que elas aconteçam individualmente, ou até mesmo coletivamente, elas não devem ser um gatilho para querermos ir embora. Elas não devem ser um gatilho para nós desprezarmos essa realidade. O Evangelho agora a gente vive com o pé no chão. A gente olha para a eternidade, a gente olha para a ressurreição, a gente olha para a glorificação, a gente é visitado por Deus eventualmente aqui, a gente é alimentado na nossa esperança. Com qual finalidade? Continuarmos caminhando aqui e agora, na certeza de que Deus está com a gente, na certeza de que essa é a sua vontade. O reino de Deus se apresenta através de nós como discípulos de Jesus, e o êxtase eventual de uma manifestação divina serve de consolo diante da dor, mas não deve ser buscado, não deve ser priorizado, porque ele depende de Deus. A gente não manipula essas coisas, agora vai, agora vem, resolve. Não, isso é Deus que faz, de acordo com a sua vontade e com, às vezes, a nossa necessidade. Essa é uma mensagem muito clara dessa história. A voz do céu que Pedro e os discípulos ouviram, diz assim o versículo 34, enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho escolhido, ouçam-no. Então vamos ouvir Jesus. E Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, pegue o seu par de asas e voe para o transcendente. É isso? Não. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aonde? Aqui. Tome a sua cruz. Aonde? Aqui. E siga-me. Aonde? Aqui. É no chão da vida que a gente vive o Evangelho. E a gente tem experiências e ensinamentos de coisas desse tipo aqui, para alimentar o nosso coração, para a gente continuar caminhando em meio à dor. Jesus mesmo, interessante a narrativa que Pedro faz, lá em Atos 1:9, olha só que interessante. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará, da mesma forma como vocês o viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém. Eu estou encerrando a nossa conversa aqui, mas eu preciso frisar algumas coisas aqui. Nós vivemos na era da pós-modernidade, que é marcada pelo desejo de experiências. E a minha colocação aqui ela é muito ponderada, no sentido de não desprezar as possíveis experiências que nós venhamos a ter. Eu tenho as minhas e carrego elas no meu coração. Mas eu não posso transformá-las em doutrina, e eu não posso chegar aqui e dizer para você: vai ser assim com você, porque eu não sei. Isso é da conta e da ordem divina, é Deus que faz, é Deus quem dirige essas coisas. Portanto, a gente não despreza, mas a gente também não abraça essas coisas como finalidade da vida
cristã, elas fazem parte da vida cristã. Elas nos alimentam, elas nos encorajam, elas nos estimulam. E elas acontecem entre nós. Para quê? Para a gente saber que Deus nos ama. Para a gente colocar o pé na estrada da vida e seguir vivendo o Evangelho, amparando uns aos outros e olhando para o futuro. E olhando para a ressurreição. E olhando para o dia em que, como um abrir e fechar de olhos, como num piscar de olhos, tudo será restaurado, tudo será reconciliado, tudo será ajustado, como a gente tem muito claramente descrito no texto bíblico. Fazer as tendas é trazer o reino de Deus do meu jeito, para cá. Essa é a ideia de Pedro equivocada, que o próprio texto corrige. Portanto, para nós, cabe entendermos os movimentos divinos e equilibrarmos o nosso coração e a nossa caminhada. Eu encerro essa conversa dizendo que nós precisamos ser gente que mantenha a fé no que virá, fé na eternidade, nesse sentido. Olhe sim, olhe com expectativa para o futuro. Chore agora, mas olhe para a ressurreição que está à frente da gente. Que nós sejamos gente que sabe que os sinais apontam para a eternidade, mas que sejamos também gente que não busca isso como um fim, mas vive isso como um meio de alimentar a fé. E também que sejamos gente que continua aqui como Cristo, sinalizando o reino de Deus. Essa é uma conversa muito difícil para mim, diante de tudo que a gente viveu. Eu garanto para você que eu fiz o meu melhor. O que a gente precisa, portanto, é alimentar o nosso coração nesse tempo e seguirmos em frente em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé comigo, nós vamos orar. O pessoal da música pode subir, por favor? Ore comigo, feche os teus olhos. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor nessa manhã. Obrigado, porque o Senhor é Deus que cuida da gente. Faz dessa conversa um instrumento para alimentar o nosso coração diante desse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Que alimentemos nosso coração na esperança da ressurreição, sabendo que num piscar de olhos, tudo será resolvido por Ti, Senhor. Os mortos ressuscitarão, os vivos terão o seu corpo transformado e glorificado. Enquanto isso, o Senhor vai nos dando sinais, o Senhor vai nos dando ânimo, o Senhor vai nos dando, através da Tua compaixão, um vislumbre do reino que virá plenamente. Ajuda-nos a lidar com tudo isso nesses dias, Senhor, alimenta o nosso coração. Se a gente chora com esperança. Se a gente chora com saudade, a gente chora com espanto por tudo o que aconteceu, mas a gente se enche de expectativa de ressurreição. Que essa conversa alimente o coração de todos nós, na minha limitação, que tudo seja usado por Ti da melhor maneira possível. Mantenha a nossa comunidade firme, Senhor. Mantenha a nossa comunidade de pé. Uns apoiando os outros. Uns ajudando os outros. E nos dá graça. É o que nós precisamos, Senhor. Graça. Graça. Para suportar o dia mal. Graça. Para apoiarmos uns aos outros. Graça. 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 Dá-nos um bom domingo e uma boa semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, irmão. Boa semana.